Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre a inteligência artificial que realmente substituirá a Google. Então já fizemos um vídeo aí, tá certo? O vídeo passado do nosso canal foi exatamente sobre isso, mas agora vamos trazer então novas perguntas, gente, exatamente sobre esses homenzinhos verdes, não é mesmo? Até que ponto então essa inteligência, né, pode nos dar aí mais informações? E claro, não trouxe apenas isso, né? Eu trouxe uma questão do próprio funcionamento dessa IA que é realmente impressionante, pessoal. Então, antes de partirmos, né, para essa questão dos homenzinhos verdes, tá certo? Eu trouxe aqui uma questão que é muito interessante nesse contexto da IA. Vejam quando eu procuro, gente, uma expressão em japonês, né, no Google. Por que em japonês, né, pessoal? Por que não em inglês aí, ou mesmo uma outra língua latina? Porque, claro, o japonês ele é muito diferente das nossas línguas ocidentais, principalmente em relação às estruturas, né, a forma de falar, de conjugar. Então, dependendo de como você está usando aquela palavra, é completamente diferente. Então, essa é uma questão que eu sempre tive muita dificuldade no Google, né? Sempre que eu procurei ali, inclusive as pessoas que conhecem, né? Eu sigo aí muito influencer que ensina japonês, e eles costumam brincar bastante, né, da forma que o Google traduz, porque sempre é uma palavra assim que fica estranho, né? Não é muito utilizada de verdade lá pelos japoneses, entendeu? Então eu fiz esse teste e realmente o resultado foi incrível. Então coloquei lá, digitei, né? Como dizer dormir em japonês. Só isso, né? E apareceu lá, Nemuru. Muito bom, né? Aí tem ali a grafia também, né? Em kanji, na própria língua, né? Do japonês. O japonês tem aí 3 alfabetos, né? O hiragana, katakana, tem os kanjis, dá para você escrever em Romanji, que é uma forma, né, de você escrever exatamente com os caracteres, né, do Ocidente aí, romanos, né? Então é isso. Ele só colocou Nemuru, maravilha. Quando vamos, né, fazer a mesma questão aí lá na inteligência artificial do Musk, que a própria inteligência diz que não é do Musk, né? O Musk só ajudou no começo aí. Isso eu acho muito interessante também. Ficou no mercado, né? Com inteligência artificial do Musk, a própria inteligência diz que não é verdade, mas enfim. Olhem só, é uma aula, né? Ele dá uma aula para você então. Em japonês a palavra dormir é nemuru ou neru. A forma mais comumente usada aí tem aí, né, os kanjis, é um verbo mais formal e é mais comumente usado em contextos escritos. A palavra japonesa para sono é suimin, né? E aí traz exemplo, gente. Então, que coisa, né? É algo realmente muito mais elaborado. Eu quero dormir cedo, aí uma palavra um pouco mais complexa também. Então é isso. E se você continua perguntando, pessoal, eu não trouxe aqui para não, né, estender aí o vídeo, mas é a mesma coisa. Se você pergunta aí, né, como é sono em japonês de novo, ele fala é suimin, beleza? Mas aí traz exemplos, né, faz comparações. Você pode também perguntar, né? Então, por exemplo, eu, né, em japonês aí tem o watashi, que é mais usado para mulher, e o boku, né, que é mais usado para homens. Então, você pergunta, mas qual a diferença, né? E ele explica direitinho, pessoal, uma coisa assim realmente assustadora, né? Como que conseguiram então evoluir tanto uma ferramenta que já era boa como a Google? Tá certo, gente? Então vamos aí para, né, o assunto mais importante do vídeo. Eu decidi perguntar exatamente sobre, né, os homens verdes aí, que quem acompanha o meu canal sabe muito bem, né, gente? Não tem nada de novo. São entidades aí muito antigas, aliás. Eu estou trabalhando aí em um material também muito interessante, tá, gente? Extraído daquela série da Netflix sobre o Apocalipse, né, antigo, onde eles abordam bastante esses temas, né? Já comentei em outros vídeos. Então fiquem ligados aí, logo logo eu trarei, né, novidades. Então quem segue aqui o nosso canal, quem estudou minimamente as obras antigas, sabe muito bem que são entidades que sempre estiveram aí com a humanidade, né? De novo, obviamente não tem nada, fala-se, né, em alienígenas há 50 anos. Óbvio que não é uma coisa de 50 anos, né? Ninguém descobriu a América aí, tá certo? Isso daí sempre esteve no meio dos humanos. E aí eu perguntei o que é isso daí então, né? Não há evidências confiáveis, né, que os Estados Unidos ou qualquer outro país tenham contato,
Beleza, embora seja certamente possível que haja outras formas de vida, bibibi, bobobó. Houve inúmeras alegações de contato, mas a maioria foi desmascarada ou permanece não verificada. É importante abordar tal. Então, foi uma resposta bem protocolar, né? Nada demais, nem daria para fazer um vídeo. Mas eu achei engraçado, né? Porque eu insisti com a mesma pergunta e aí ele foi mudando as respostas. Então, isso realmente foi muito interessante. Uma questão legal também, gente, ele responde em inglês, né? E eu coloco lá, responde em português, por favor, né? E aí ele reescreveu tudo em português, mas antes ele tinha colocado em inglês. É muito interessante. Eu perguntei, você responde em português? Ele falou, sou uma inteligência artificial, né? Eu respondo na língua que você quiser. Achei realmente isso muito bacana. Só um parênteses, gente, exatamente, né, sobre isso, ó, inteligência artificial. Temos aí o nosso cursinho de ciência de dados, né, desenvolvimento em Python, que é a linguagem mais usada do mundo para isso, tá certo? Então, óbvio que ninguém vai sair fazendo, né, um chat aí do Elon Musk, mas o princípio sim é o mesmo, né, para todas as linguagens aí, né, de inteligência artificial. E também, gente, tem 7 dias de garantia, não gostou, não entendeu, é só pedir o dinheiro de volta. Dá para fazer no cartão, no boleto, no Pix, tá certo? Muito fácil mesmo. E não esqueçam de entrar aí no nosso grupinho do Telegram, caso, né, um dia aí o nosso canal do YouTube suma, e também se inscrever no YouTube, no nosso canal original, né? Quem puder também entrar em qualquer área de membros, se não puder, só comentar, curtir, já nos ajuda bastante. Instagram e Twitter, também estamos ali o dia todo. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá, né? E aí, eu detalhei um pouco mais aí minha pergunta, né? Então, os Estados Unidos já contactaram? Aí ele respondeu a mesma coisa, né? Não havia evidência, blá, 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 beleza. Mas depois de várias vezes eu perguntar, tá, gente? Por isso que eu trouxe aqui, eu achei bem legal, né? Bem legal isso mesmo. Então, de novo, ele foi protocolar e ele respondeu: a Agência de Segurança Nacional, a NSA, possui um programa de investigação conhecido como Projeto Blue Book. Olha que interessante. Encerrado em 1969, o projeto examinou mais de 12 mil relatórios de avistamentos e concluiu que a maioria poderia ser explicada por fenômenos naturais ou erros humanos. No entanto, alguns casos não puderam ser explicados e continuam sendo objeto de especulação. Vejam que interessante, pessoal. Em resumo, até o momento não há evidência, aí de novo passa aquele pano, né? Mas eu achei muito interessante, pessoal, porque esse Blue Book, né, já teve até série na History, é uma coisa assim, né, absurdamente conhecida, e eu também já comentei aqui outras vezes que isso daí é chamado, né, de a grande enganação pelos teóricos aí da internet, né? A grande enganação, que será o quê, né? Um belo dia, do nada, vai começar a ter aí vários avistamentos, como infinitos, tá, gente? Infinitos séries, filmes aí, inclusive tem uma série muito interessante que eu assisti também, eu vou trazer um conteúdo aqui, uma série antiga chamada V, né? Que, poxa, é a mesma coisa sempre, né, pessoal? Independence Day aparece aí em todo lugar do mundo ao mesmo tempo, e aí realmente, né? Ah, pronto, chegaram, né? Mas a gente sabe muito bem que é uma enganação, né? São seres aí muito antigos que estão na humanidade, que já infelizmente perverteram, corromperam a mente humana de muitas formas, né, possíveis e imaginárias. Então, uma hora isso daí vai ocorrer, não tem jeito, né? E sempre que aparece aí um programa especial nessas History da vida, a gente pode ter certeza que eles estão fazendo exatamente porque o período está se aproximando, né? Então eu achei muito interessante que ele sempre negou, mas aí quando você forçou um pouquinho, ele falou sobre o Blue Book, e a ideia é exatamente essa, né? E você pergunta, mas o que exatamente foi o Blue Book, né? O que ele achou? Eu comecei, né, a desenvolver ali, que é a madrugada inteira, né? Quais são os casos que não foram evidenciados? Ele fala alguns casos, você vai perguntando. Então é muito interessante, gente, realmente muito interessante, né? E outra questão também que eu achei legal perguntar sobre os pilotos, né? Que é uma coisa conhecida, que pilotos, aí você não pode falar que é imaginação, que é viagem, né? Porque o piloto faz isso todo dia, piloto de avião, né? Tanto comercial quanto militar. Então eles conhecem bem todos os aspectos aí. Você não pode falar que ele está enganado, né? Um cara que realmente conhece. E exatamente isso, a inteligência artificial, como que ela soubesse, né? Que ficaria muito feio simplesmente negar, e ela deu uma boa explicação, hein, muito interessante. Ao longo dos anos, muitos relatos, né, de avistamentos por pilotos e outros profissionais da aviação. Alguns desses ganharam ampla atenção, alimentaram especulações sobre a possibilidade, né, de visitação.
No entanto, é importante lembrar agora, e ele volta, né, BBB. Em muitos casos, avistamentos são simplesmente resultado de má identificação ou eventos conhecidos. Portanto, é importante abordar. Papapá. Então, o que eu achei interessante dessa resposta, né? Se fosse uma Globo da vida ali, ela fala, não, é tudo viagem, tudo cara que é louco. Mas ele traz assim, não, realmente, né, houve muitos casos, né, alguns ficam aí em aberto, e eu continuei perguntando, várias vezes fiquei insistindo, e ele foi cada vez mais abrindo, né. Não, teve sim um caso tal, não, mas os próprios Estados Unidos já disse, né, que tem o material, sim, isso realmente apareceu, né, mas aí não se sabe o que é. Então eu acho muito interessante, gente, que não é uma coisa estanque mesmo, né, como se você estivesse conversando, nesse caso aí, como é um assunto um pouco mais polêmico, é como se você estivesse conversando com uma pessoa que não pode te passar tudo, né, a informação, mas se você apertar, ela fala. Essa foi a impressão que eu tive, tá, gente? Então, eu achei muito interessante, né? E aí, inclusive, eu perguntei, né, a questão aí de Varginha, e ele falou, meu, é pura viagem, tal, não existe nada. Mas depois ele falou, né, ele foi de novo melhorando a resposta, até que finalmente ele chegou nessa daí. Então, ganhou atenção internacional em 96 devido a uma série de avistamentos. De acordo com o relato, várias pessoas afirmam ter testemunhado um pouso, posteriormente um ser semelhante a um extraterrestre, né, foi capturado então pelo exército. O incidente ficou conhecido como incidente de Varginha. No entanto, o governo negou. Algumas pessoas acreditam que o incidente foi um golpe mal entendido, enquanto outras afirmam que foi um encontro genuíno. Apesar da falta de evidência, o incidente continua sendo fonte de imaginação, fascinação para muitas pessoas. Então, gente, incrível, né? Como realmente o assunto vai se desdobrando, e aí é assim, um material infinito. Se você quiser ficar a noite inteira falando sobre isso, pesquisando sobre isso, né? Se você entrar em algum caso específico, ele passa aí muitas informações. Mais uma vez, não é que nem o Google que você recebe um resultado de links, né? E aí tem que ficar entrando em link, tem tudo que é coisa, né? Desde as mais loucuras até as negações, né? Absurdas aí. Então achei muito legal, pessoal. Mais uma vez trouxe isso daí, né? E aí só para fechar um pouco uma questão um pouco mais polêmica também, eu perguntei do despovoamento que muitas pessoas falam, né? Que poxa é o que os poderosos aí querem do mundo, inclusive essa mesma questão, né? De o maior engano de todos que eu comentei, que seria aí uma visitação massiva dizem, né, alguns teóricos que é exatamente para isso, para começar então essa redução, e aí vão usar isso daí como justificativa para, enfim, colocar várias leis aí, né, e diminuir a população. Eu achei muito interessante também, né, que ele falou assim, não, isso é um absurdo, ele não falou assim, não, isso é um absurdo, isso aí não existe, é viagem, é teoria, não, ele falou, algumas pessoas acreditam que pode ter benefícios, né, para resolver outras questões, outras argumentam que o crescimento pode ser gerenciado através do desenvolvimento sustentável, papapá. Então, de novo, né, ele não foi que nem um canal de mídia aí lixo que a gente conhece, né, Globo News, Globo, todo esse bando de picareta aí, que simplesmente fala, não, não existe nada, tal. Não, ele traz assim, olha, não tem nada, né, sobre isso oficial, mas existem sim, né, teorias que defendem que se você diminuir seria melhor, né? Mas também não tem nenhum grupo assim que defenda isso abertamente. Então é mais uma questão aí bem polêmica mesmo, né? Dependendo do canal que falar isso aí, pode até ser banido, infelizmente. Mas eu achei interessante que mais uma vez ele abordou de uma forma muito sensata, gente. Né? Abordou de forma sensata. Parece que estamos falando de um jornalista, mas não. É de uma inteligência artificial. Sem dúvida alguma, uma coisa, né? Podemos ter certeza, pessoal, absoluta, né, é que isso daí sim era uma coisa de ficção científica e já não é mais, né? Já é uma realidade nas nossas vidas. Maravilha, gente. Então, espero que tenham gostado aí. Também tem essa questão que eu fiz, né? Só para testar mesmo a inteligência artificial. Apertei da Cláudia Raia, né? Que ela teve um chilique, porque um repórter não sabia o novo nome do filho dela, uma coisa assim escrotíssima, né? Horrorosa, prepotente, de um ser humano, né? Enfim, que a gente sabe como a elite artística do Brasil funciona, né? O chorume da humanidade, meu Deus do céu. Mas ela ficou indignada, né? Eu perguntei disso, a inteligência artificial falou que, meu, eu não gosto de ficar, né, entrando nessas questões pessoais. Praticamente ela falou assim, eu não gosto de fofoca, né? Eu achei muito interessante isso, mas também depois eu apurei que, como, né, a gente fala no nosso curso, a inteligência artificial nada mais é do que você treinar um modelo, né, muito bem treinado aí com muitos dados,
e os dados do modelo do Elon Musk, eles pararam em 2021, gente, olha que interessante. Então qualquer coisa que ocorra em 2022, né, ele não vai saber. Inclusive, eu achei interessante, tanto o dinheiro, né, parece que eles têm um prejuízo enorme, porque não está sendo comercializado ainda, é aberto completamente ao público, né? Então, tanto o dinheiro que eles estão, inclusive, perdendo, né? Mas eles ainda não têm tecnologia suficiente para fazer uma coisa atualizada, né? Então, primeiro, nem que seja, né, de uma noite para outra, então, pô, vai rodar lá umas 12 horas aí, né, o fuso horário de algum país, mas vai ter tudo lá, ou até mesmo online, né? Se a gente imaginar uma inteligência suprema aí, né, uma inteligência artificial suprema, última, né, de última tecnologia, com a tecnologia mais avançada possível, criada pelo homem, né, daqui a uns anos aí, séculos, sei lá eu, ela vai ser online, né? Não tem cabimento você ter uma coisa tão poderosa e, pô, acabou de sair uma coisa, né? Você tem que se informar através daquela ferramenta e não vai ser possível, porque realmente eles pararam em 2021. Então, de novo, gente, sempre falo isso aqui, né? Vamos tomar cuidado, porque mesmo uma inteligência tão absurda, ela ainda não consegue, né, estar atualizado. Então rodaram ali uma quantidade absurda de dados, sim, mas está parado em 2021. Maravilha, pessoal, se gostaram demais desse vídeo, né, digam aí, eu estou realmente fazendo muitos estudos sobre isso, está muito legal, então digam aí, né, nos avisem, porque eu trago mais conteúdo sobre isso. Gente, que todos tenham uma excelente última semana do ano, hein? Que todos fiquem com Deus aí, um grande abraço!